Queria trazer um devocional em cima de uma palavra que nós temos recebido como pastores, diante de quadro assim tão terrível que nós temos passado, né, durante todos esses anos para trás. Então eu queria convidar você a abrir, quem está com a Bíblia, né, Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 12. Amém? Não que eu já o tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A mensagem que eu queria trazer, esse devocional, essa noite, vamos continuar prosseguindo. Nenhum de nós aqui sabe o que pode acontecer nesse ano de 2023. Alguém aqui sabe? Mas uma certeza nós temos, que nós vamos prosseguir para o alvo. Os desafios estão aí, as dificuldades acontecem. Só que o nosso amado Senhor Jesus falou que cada vez mais as coisas iriam ficar mais difíceis. Mas Ele sempre nos deixou uma esperança para aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. E eu queria que nós pudéssemos atentar para algumas coisas tremendas que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Eu gosto muito de um livro do Augusto Cury, que é A Mente de Cristo. Não sei se alguém já leu. Esse livro ele fala uma coisa muito interessante, que nós temos uma habilidade de guardar momentos difíceis. Poucos de nós temos assim a habilidade de guardar momentos bons. E eu assim queria te desafiar nessa noite. Porque às vezes a gente tem naquele sentimento, né? O ano de 2022 está acabando, ufa, graças a Deus. Mas será que nada de bom aconteceu em 2022? Será que nenhuma conquista você alcançou? Será que nenhuma bênção você alcançou? Ou será que a gente só tem momentos difíceis? Vocês percebem como é interessante? A gente tem uma facilidade de guardar as coisas difíceis. Mas nós precisamos começar a alimentar a nossa alma de coisas boas. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A rica esperança. E dentro disso eu queria dizer para você que com certeza, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Com certeza, a Bíblia vai nos abençoar com mensagens, como foi lido aqui no início. Que coisa tremenda a gente poder ler um salmo. A gente é revigorado. A gente alimenta a nossa alma. A gente é cada vez mais conquistado pela palavra. O Espírito Santo, ele quer nos livrar desse sentimento de que tudo vai mal. Amados, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Não é na mão do homem que nós vamos alcançar a vitória, mas é na mão do nosso Redentor, aquele que deu a vida por mim e por você. É nele que nós temos promessas, é nele que nós temos a esperança. E além de todas essas coisas tremendas, o Senhor nos chamou de luzeiros.
Dentro de nós a luz resplandece. E cada vez mais essa luz precisa brilhar. Essa luz precisa testemunhar. Essa luz precisa trazer vida para aqueles que estão próximos de nós. Eu creio que um dos maiores desafios para a nossa vida em 2023 é sermos luzeiros. Termos uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de gratidão. Eu ouvia hoje um discurso do Papa Francisco e eu achei interessante. Ele falou 3 qualidades do Ratzinger. Não sei se alguém ouviu. Mas a primeira, eu dei risada, né, assim. Ele falou que o Ratzinger era uma pessoa gentil. E me veio à mente aquela cara dele, né, assim, que ele sempre carrancudo, né? Mas às vezes a gente não conhece pessoalmente. E uma coisa que ele ficou um tempo falando sobre assim como nós precisamos ministrar gentileza. Eu me lembro que há uns anos atrás, um publicitário fez uma campanha que ele disse assim que gentileza gera gentileza. O quanto nós estamos sendo gentios. Mas ele não parou aí, ele falou que ele tinha uma outra característica. Ele era generoso. O quanto nós estamos sendo generosos. Amados, isso a gente precisa refletir. Porque como eu falei, o Senhor Jesus fala que nós somos luzeiros. E por último, ele falou que ele era um homem de relacionamento. E eu fiquei pensando assim, olha, são as nossas características. Nós somos luzeiros, nós somos pessoas que precisamos ser gentis, porque contando com a nossa gentileza, né, ou simpatia, o Senhor vai acrescentar pessoas. Simpatia e gentileza é a mesma coisa. Nós precisamos ser generosos, porque o Senhor é generoso. E nós somos uma comunidade de relacionamentos. Está aqui a prova, né? Estamos nos relacionando num dia tão especial como esse. Que amanhã é dia que segue. Eu fico até assim, estava brincando com os amigos essa semana, né? Segunda-feira já está aí, dia 2 é segundona, né? E vida que segue. Então as coisas estão acontecendo. E o Senhor Jesus está nos chamando e falando que a nossa esperança precisa estar firmada em Jesus Cristo. Nas promessas que o Senhor tem feito para nós. Porque Ele é fiel para cumprir. E como eu falei, não é o homem que vai dar rumo à nossa existência. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a alcançar as promessas que o Senhor tem para mim e para você. Amém, queridos? Tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida, Ele há de cumprir. Amém. Amém, queridos? E não é porque está virando 2022 para 2023. É porque o Senhor tem promessa de vida sobre nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Então, mais do que nunca, essa mensagem do apóstolo Paulo, para mim e para você, ela é tremenda. Porque nós precisamos, não importa o que vai acontecer, nós precisamos prosseguir. Ah, porque peraí, amanhã toma posse o barbudo, né? Tem mais essa, né? E eu sei que muitos ficaram assim, difícil isso, né? Mas deixa eu dizer algo para vocês, a nossa confiança está no Senhor Jesus, Ele está no trono. É Ele que coloca reis e é Ele que tira reis. Não sou eu, não é você, é o Senhor. Ele é soberano sobre essas coisas. Então eu queria dizer para você, prossiga confiando no Senhor. Prossiga confiando naquilo que o Senhor há de fazer. Como eu falei, nós precisamos começar a trazer na memória coisas, realizações, fatos que estão acontecendo, bênçãos que o Senhor tem feito. A gente precisa prosseguir. E prosseguir ainda que a gente veja momentos difíceis.
Momentos que não são fáceis. Mas a gente precisa prosseguir. Porque o Senhor tem um plano para mim e para você. Amém, queridos? E prosseguir, ela é uma decisão consciente. Ainda que a gente não esteja vendo. A gente tem a esperança, a confiança que o Senhor há de cumprir, que o Senhor há de fazer. Por isso nós prosseguimos. Por isso nós continuamos para o alvo. E nós precisamos cada vez mais entender que prosseguir para o alvo tem a ver com a nossa saúde emocional. Quando a gente coloca os nossos olhos em Jesus, a gente domina as nossas emoções. Porque, mais uma vez, puxando aqui, eu falei muito para os irmãos acerca dos Salmos, né? Nesse ano a gente trabalhou muitas mensagens acerca de Salmos, e eu sempre estava chamando a atenção dos irmãos. Vamos entender o coração do salmista, né? Lembra o Salmo 45, quando o salmista fala assim: ó minha alma, por que te aquietas dentro de mim? Qual é a palavra que ele fala para a alma não ficar inquieta? Confia no Senhor. Se aquieta. Confia no Senhor. Então, cada vez mais, para a saúde emocional, nós precisamos prosseguir confiando no Senhor. Porque, amados, deixa eu falar para vocês uma coisa importante. O nosso adversário, ele é expert em descobrir a nossa fraqueza. Ele é expert em tirar o foco nosso do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos cada vez mais confiar no Senhor, esperar no Senhor, com o coração grato, com o coração generoso, confiando que o Senhor está no controle. Eu não sei o que nos reserva 2023. Eu não tenho a bola de cristal, não sei. Até a Daniela estava comentando comigo, quando a gente fez uma confraternização dessa, 2019, aí veio aquela pandemia, toda aquela situação. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor está no trono. E que Ele nos permitiu passar por todos esses momentos. E cada vez mais a gente precisa prosseguir caminhando para o alvo. E cada vez mais a gente precisa entender que a gente precisa estarmos preparados para quando alguém pedir a razão da nossa fé. E mais do que nunca, eu queria dizer para você, não sei se você tem tido essa experiência, mas eu acho que 2022 foi um ano que a gente mais foi desafiado a mostrar a razão da nossa fé. É ou não é? Mais do que nunca. E cada vez mais a gente precisa prosseguir para ser modelo para aqueles que olham para nós, para aqueles que às vezes a gente nem está prestando atenção que as pessoas estão olhando para nós, mas as pessoas estão olhando, estão vendo as nossas reações, estão vendo como a gente se posta, estão olhando o nosso testemunho. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, que eu sou a Bíblia aberta para quem está me lendo. Eu sou. É sério isso? É sério. Mas nós precisamos ser a Bíblia que aqueles que não conhecem estão vendo. Porque não adianta a gente ter uma Bíblia bonita, de última geração, mas não viver aquilo que ela nos ensina. Por isso, nesse ano, nós precisamos prosseguir vivendo o que a Bíblia nos ensina. Amém, queridos? Uma coisa tremenda é um ato que nós vamos fazer agora. E dentro de muitas coisas que um ano começa, um ano termina, a gente precisa consagrar ao Senhor. Eu sempre gosto muito de consagrar ao Senhor.
Sempre eu chego, eu pego a Daniela e nós oramos em casa, consagrando ao Senhor mais um ano. Alguns dias atrás foi meu aniversário. E mais uma vez eu consagrei ao Senhor a minha vida. Que o meu maior presente é poder estar aqui, servindo a igreja, servindo ao Senhor. Amém, queridos?